Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Dia de clássico, dia de Maracanã, dia de Flamengo e Vasco. Quem não acordou ansioso, esperando o apito inicial, tá errado. Então, se você já tá nessa ansiedade, nessa expectativa para a bola rolar para Vasco e Flamengo, já chega deixando o like nesse vídeo. E se por acaso você tá vacilando e ainda não se inscreveu no canal e é vascaíno, já se inscreve, porque logo mais teremos pós-jogo para falar desse grande clássico. Um clássico bem diferente do primeiro turno, né? O torcedor do Vasco vem ressabiado por conta do 6-1 que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, uma derrota histórica, uma goleada histórica do Flamengo, mas o momento é bem diferente. Está falando de um outro Vasco, talvez com as mesmas peças ou quase as mesmas peças dentro de campo. O elenco mudou muito pouco, apesar de terem algumas novidades para a partida de hoje que a gente vai falar aqui, mas o trabalho do Rafael Paiva deu uma outra cara a esse time do Vasco, que chega muito mais confiante. Chega semifinalista da Copa do Brasil, chega lutando por um G8, por que não? Ou seja, um momento bem diferente daquele Vasco que lutava contra o rebaixamento sob o comando do Ramon Dias e depois o Álvaro Pacheco fazendo sua estreia na goleada de 6-1. Um momento completamente diferente do Vasco, e aí pesa muito o emocional num clássico como hoje. A gente está vendo um Vasco que tem conseguido, inclusive, reverter placares. Sai atrás e busca o empate, busca virada, ou busca pelo menos um golzinho, como foi no meio de semana contra o Atlético Paranaense, para levar para as penalidades. É um Vasco que luta. E é um Vasco que perde muito pouco. A gente está falando num trabalho do Paiva, que já chegou a 22 jogos comandando a equipe, com apenas 5 derrotas. E dessas 5 derrotas, 3 foram com um jogador a menos. Perdeu para o Atlético Paranaense ainda no primeiro turno, entre Ramon Dias e Álvaro Pacheco, com a expulsão do Hugo Moura, perdeu para o Bahia com a expulsão do David e perdeu o jogo passado na Copa do Brasil com a expulsão do Ryan. Só perdeu no 11 contra 11 para 2 equipes, Atlético Mineiro e Grêmio. E curiosamente, ou não é curioso, é um dado mais estatístico, essas 5 derrotas foram longe do Rio de Janeiro. O Paiva está invicto jogando no Rio. Apesar do mando de campo hoje ser do Flamengo, é um jogo em campo neutro, é um jogo no Maracanã, é um jogo onde o Vasco conhece muito bem a sua casa. Então o Paiva segue invicto no Rio de Janeiro e isso pode ser um ponto positivo para o Vasco, de um time que compete. E um time que pode ter algumas novidades, se não no time titular, pode ter no banco de reservas, como, por exemplo, a volta do Coutinho. Coutinho que reestreou, fez algumas partidas, inclusive acho que o Vasco perdeu e acabou sofrendo uma lesão, ficou fora dos últimos jogos e deve iniciar no banco de reservas no clássico de hoje. Outra novidade é o Maxime Domingues, suíço, último contratado pelo Vasco nessa janela, que já chegou, já treinou com o elenco e pode ser opção no banco. Já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como pode ser utilizado o Maxime Domingues nessa equipe do Paiva, né? Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Pode ser um 8, entrando na vaga de um dos volantes para tornar o time um pouquinho mais ofensivo, já que é um meia com característica mais ofensiva. Pode jogar aberto pela direita na vaga do Ryan, por exemplo. O Ryan tem sido titular na ponta direita na ausência do Adson. O Maxime pode jogar por ali, fazendo essa função, né, desse ponta destro, só que canhoto, que puxa para dentro para se associar com o Payet e com o Verratti. Pode entrar na vaga do Payet no segundo tempo, caso o Coutinho não esteja ainda em condições. Enfim, é um jogador que chegou para dar opções para o Paiva e possivelmente veremos ele em campo hoje contra o Flamengo. Aí vamos ver como é que será a utilização inicial do Paiva do jogador. E o Vasco enfrenta um Flamengo muito remendado. Apesar de vir também de uma boa classificação na Copa do Brasil, é um time que joga sem Pedro, joga sem Cebolinha, perdeu o Vinha, então perdeu jogadores importantes nos últimos dias. Tem a volta, nos últimos meses, na verdade, o Flamengo já vem sofrendo com lesão há algum tempo. E o Flamengo tem conseguido recuperar alguns jogadores que não vinham sendo destaque inicialmente, né? Bruno Henrique e Arrascaeta, uma dupla que desde 2019 faz sucesso no clube, mas que estava um pouco escanteada, né, nos últimos meses, tinham ficado um pouco mais apagados, voltaram muito bem a aparecer no jogo exatamente contra o Bahia. Então, o Vasco tem que ficar atento, porque são 2 jogadores que conhecem o clássico e sabem explorar muito bem uma das principais deficiências do Vasco, que é a marcação do jogo aéreo, inclusive do jogador que vem de trás. O Vasco sofreu muito contra o Atlético Paranaense, não só no último jogo, mas no jogo também de São Januário e pelo Campeonato Brasileiro, em algumas inversões de bola do Atlético, buscando ponta nas costas do lateral
que dá um tapa para dentro para o jogador que vem de trás. O Flamengo faz muito bem isso, usando o Bruno Henrique, usando o Gerson, que é o jogador alto, que vem pelas costas do lateral também, e muitas vezes utilizando a chegada do Arrascaeta vindo por trás. O Vasco tem que ficar muito atento a essa marcação, principalmente do Arrascaeta vindo pisar dentro da área. Os volantes precisam acompanhar essa jogada. Não adianta só marcar em linha, senão você cria uma superioridade numérica dentro da área. O Vasco tem que ficar atento a esse tipo de jogada que já sofreu contra o Atlético e é característica também do Flamengo, além de ser um time muito rápido, né? Tem o Luiz Araújo, que vive um grande momento, o próprio Bruno Henrique como um 9, mas é um 9 muito móvel, não é um 9 como era o Pedro, por exemplo, então ele pode se deslocar em muitos momentos saindo da área para abrir espaço para Arrascaeta e Gerson entrarem. Então é um jogo onde o Vasco vai ter que ter uma leitura muito boa e um encaixe de marcação muito bom. Olhando pelo lado ofensivo, a gente tem um Verratti que fez 7 gols em 10 jogos, em 10 clássicos. É um centroavante que vive um grande momento e que gosta de jogo grande. Até já falei aqui, o Verratti tem mais gols em Campeonato Brasileiro do que em Campeonato Carioca. Isso não é comum. Quando a gente vê números de jogadores que atuam no Brasil, normalmente o volume alto de gols do jogador é maior no estadual, exatamente por ser uma competição de nível técnico abaixo. O Verratti não, o Verratti parece gostar desse jogo difícil, gosta desse jogo mais físico. Acho que é um jogo, inclusive, para o Verratti mais uma vez se consolidar, porque não como um ídolo do Vasco. Na última live que eu fiz aqui no canal, a galera perguntou muito. Verratti já é ídolo? Léo Jardim já é ídolo? Eu sempre falo, idolatria é algo individual, é algo pessoal. Pode ser um ídolo já de alguns torcedores, até pela carência de ídolos que o Vasco vive nos últimos anos. E o que tem feito em campo, todas as características de ídolo o Verratti tem, porque é bom jogador, é decisivo e mostra muito dentro de campo que é ser vascaíno. É aquele jogador que não desiste o tempo todo, que briga o tempo todo, não à toa é o capitão do time. Então a tendência é a gente ver um grande clássico no Maracanã, muito mais equilibrado do que foi no primeiro turno. Difícil ser menos do que aquilo também, mas o trabalho do Paiva mostra um caminho para o Vasco que não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2015. São 11 jogos do Vasco sem vencer o seu maior rival na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou o momento do Vasco mudar isso, como mudou, por exemplo, em relação ao Inter no Beira-Rio, mudou em relação ao Corinthians, que também não vencia há muitos anos. É um Vasco que tem encerrado tabus negativos com o Paiva e hoje pode encerrar mais um. E se você estiver confiante, inclusive, num bom resultado do Vasco, vai lá na Betfair, que está com super bônus ainda de boas-vindas para você que ainda não se registrou por lá. Só você clicar aqui no link na descrição do vídeo e você recebe até R$600 em bônus. São R$15 por dia, são R$15 por dia por até 40 dias. Só você clicar aqui no link, ler o regulamento, se registrar e aproveitar. Uma vitória hoje do Vasco sobre o Flamengo lá na Betfair está pagando 5-1. Empate ou vitória do Vasco, ou seja, uma dupla chance, está pagando 2-1. Então, se você está confiante num bom resultado hoje do Vasco, que o Vasco pelo menos pontua, vai lá na Betfair. Lembrando sempre, só para maior de idade e sempre com responsabilidade. É para você botar um dinheirinho ali do lanche, não é para você perder dinheiro de bobeira. Beleza? É isso, galera. Mais tarde tem pós-jogo aqui no canal. Então já se inscreve, ativa o sininho da notificação, deixa seu like no vídeo. Saudações e até a próxima.